Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, um vídeo super importante, porque a gente vai falar sobre os mercados, sobre o coronavírus, fundos imobiliários, ações, o que eu estou fazendo, né? E mais ou menos os impactos que podem acontecer na economia. Mas antes de tudo, me deixa aqui nos comentários qual ação ou fundo imobiliário mais caiu da sua carteira. Eu vou sortear domingo lá no nosso Instagram a camisa do canal, que tem tudo a ver com o momento. Calma, tá? Mas esse livro aqui eu vou sortear lá no nosso Instagram, o link está na descrição. Basta para você participar, deixar aqui nos comentários qual ação ou qual fundo imobiliário mais caiu da sua carteira. Fala a verdade, hein? Pô, não vai mentir aqui no canal não. Então, sem enrolação, vamos dar uma olhadinha aqui como está o mercado externo, tá? Depois eu volto para falar sobre as ações e fundos imobiliários. Então eu vou colocar na tela aí, lá fora, como tá, em uma semana, ó, Google caindo 8%, Amazon 8%, a gente percebe aqui petróleo também caindo 12%, as empresas. Vamos olhar a Microsoft 9%, bancos também caindo uma média de 10%. A Apple aqui, nossa queridinha, 10% também. Vocês percebam que tá feia a coisa aqui em uma semana. Então, no geral, caiu, volta para cá, a produção então lá fora. Eu vou começar a falar mais um pouquinho sobre as ações lá de fora, sobre o mercado, com calma, né, para ninguém se espantar, mas a gente percebe que o mercado está em queda aqui. As ações sofreram muito, a nossa tese de que bons fundos imobiliários têm uma volatilidade menor funcionou, eu venho falando isso com vocês constantemente, então eu vou colocar aqui na tela, tá? Mas o mais importante é a gente entender o seguinte, eu tenho visto muitas pessoas, né, querendo vender tudo ou querendo comprar muito, e eu acho que essa questão de ser muito reativo é que está errado. Então, num momento desses, a estratégia que você vem trazendo tem que funcionar. Você tem que ter diversificação. Eu vou mostrar um caso aqui de uma empresa que há coisa de uns 10 dias, um inscrito aqui do canal me disse que tinha dado all-in, que tinha comprado tudo nessa ação, porque ele achava que tinha um potencial muito bom, e a gente vai ver junto o que aconteceu. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com essa ação e como deve estar o dinheiro desse cara agora. Como ele deve estar? Ele está dormindo? Eu não acho que esteja dormindo. Mas vamos lá, vamos comparar aqui, vamos dar uma olhadinha em como foi o comportamento das ações e dos fundos imobiliários. Não está pegando ainda o fechamento de hoje, dia 27 de fevereiro, mas está pegando um bom período. Então, eu vou colocar aí na tela, a gente pode dar uma olhada aqui, esse é o gráfico do IFIX, já mostrei várias vezes para vocês, deu essa queda aqui em janeiro, mas depois estabilizou, né? Então vocês percebam aqui que não há grande volatilidade no período, né? A não ser esse pico. Vamos incluir aqui o Ibovespa para dar uma olhada? Então quando a gente inclui o Ibovespa, vocês percebam o seguinte, a volatilidade do Ibovespa é muito maior em períodos curtos do que dos fundos imobiliários. Eu já falei isso aqui e eu uso para equilibrar. E olha essa queda aqui na última semana do Ibovespa, né? Quando a gente joga para 5 dias, é que a gente percebe essa volatilidade. Então reparem que o IFIX está aqui, ó, meio estável, de repente ele dá essa queda, mas que não é nenhum absurdo, tá? Mas o Ibovespa despenca. Vamos dar uma olhada em percentual? Então o IFIX ele caiu aqui mais ou menos 2,50, né? Quer dizer, não é nenhum absurdo, 2,50, mas o Ibovespa no mesmo período caiu incríveis 9%, que é mais de 9%. Então vocês reparem a diferença. É isso que eu venho falando para vocês. Se a gente colocar aqui num período maior, talvez tenha caído um pouquinho menos, mas de 2% para 9%, é uma diferença muito gritante. Eu sempre falei aqui no canal para vocês. Essa questão do balanceamento da carteira é essencial. Eu escuto algumas pessoas quando os fundos imobiliários não estão performando tão bem, quando eles estão estáveis e as ações estão subindo, algumas pessoas falando, mas eu não gosto de carregar fundos imobiliários, porque eles pagam um pouquinho todo mês, eu estou vendo tanta gente ganhar dinheiro com ações, mas olha só o que acontece agora. A carteira de muita gente está caindo aí 20%, 30%, e a minha carteira, que no momento, pelo menos a que está na XP, ela praticamente metade comprada em fundos imobiliários, ela não está tão ruim. Eu vou inclusive mostrar o comportamento agora de 3 fundos imobiliários que eu tenho junto do IFIX, para a gente perceber o seguinte, os bons fundos imobiliários, eles se comportam ali muito junto do IFIX, tá? Com uma certa estabilidade. Eu vou colocar aí na tela, vamos dar uma olhadinha junto aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, de novo, o gráfico do IFIX. Agora, vamos colocar alguns fundos imobiliários. Então, o MXRF11, velho conhecido. Vamos colocar aqui também o GGRC11, todo mundo conhece, de logística.
e vamos colocar o VISC 11 de shoppings, né? Quando a gente olha, vocês percebam que eles se comportam muito próximos do IFIX, né? Óbvio que eles compõem a carteira do IFIX, mas eles se comportam por quê? Porque eles deram essa queda e depois já mantém uma certa estabilidade. Alguns fundos hoje, durante o dia, inclusive, estavam subindo, né? Isso é um dado importante. A gente percebe aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, ó, alguns fundos. Vamos olhar o VISC aqui, ó. Como é que o VISC se comportou na hora do pânico? Caindo aqui, ó, 2 e pouquinho, olha só. E se a gente olhar quanto ele já se recuperou, 1,80, menos de 2%. Então, menos de 2% de queda volta para cá a produção. Vocês entenderam? Então, é isso que eu falo. Às vezes, durante uma alta, você não está ganhando tanto, mas no momento de baixa, isso vai servir para balancear a sua carteira. É a mesma coisa que acontece às vezes com ouro, com cripto, com imóveis. Uma carteira, ela tem que ser composta de várias peças que vão se comportar totalmente diferente num determinado momento. Eu, por exemplo, tenho parte do meu patrimônio em imóveis, certo? Ok. Quando ano passado a bolsa disparou e a minha carteira da XP rendeu 54% no ano, eu podia ter pensado, putz, cara, pô, se o dinheiro todo de imóveis estivesse na bolsa, eu tinha ganhado muito. Bom, mas agora meus imóveis estão lá, daqui a pouco eu vou vender. Se eu colocar eles no momento de baixa, pode ser que funcione a minha estratégia de balanceamento. Então, eu acho que o mais importante, a lição que a gente tem que tomar é o seguinte: não seja reativo. Se você está desesperado agora, muito preocupado e tal, senta bonitinho, traça uma estratégia, você vai rebalancear a sua carteira, não é nenhuma indicação de compra e de venda, mas você pode repensar o papel das ações, o papel dos fundos imobiliários. Em relação ao coronavírus, antes de eu mostrar a ação que o inscrito deu all-in, eu queria falar uma coisa, né? Em relação ao coronavírus, o que está acontecendo? Eu não acho que o mercado está em pânico à toa. Ah, está todo mundo em pânico, é besteira, não vai dar nada. O problema é o seguinte: ao longo dos últimos anos, os juros no mundo, eu vou explicar de forma muito simplista, tá? Os juros no mundo, ele está muito baixo, as empresas se endividaram muito, tá? Se endividaram muito. Então isso é um risco. Por quê? Porque se a economia começar a ficar muito lenta, tá? E se o impacto do vírus for gigante, por quê? As fábricas estão paradas, o Facebook hoje cancelou a convenção mundial, o mercado de aviação vai ficar todo cagado porque ninguém está viajando. Então, a economia real, tá? Não é pânico, não. Estou falando a minha opinião aqui como economista. A economia real está diminuindo, tá? Está diminuindo, está parando, né? Certo? Está parando. Como é que essas empresas que estão endividadas vão pagar as suas contas? Vamos imaginar que a sua família aí, você tem um salário, tá? O seu salário já está apertado ali para você está todo endividado. E aí num mês não te pagam, o que vai acontecer? Você vai quebrar. Então o perigo, para que vocês entendam, tá na prática, o perigo que o mundo corre hoje é que países e empresas que estão alavancados não consigam pagar as suas contas. É isso, é simples assim. Então, empresas aéreas, mercado de turismo, unidades, fábricas, se essas empresas não conseguirem arrecadar dinheiro, né, faturar para pagar as contas, alguma coisa vai acontecer. E elas se endividaram muito por quê? Juro zero, juro negativo, não custava nada, todo mundo dando dinheiro. Então o grande problema não é um pânico, tá? Eu não estou em pânico, por exemplo. Mas você olha lá para a Itália, as feiras estão sendo canceladas, ninguém está viajando, o turismo parou, os chineses são turistas importantes no mundo inteiro, eles não estão indo. O que vai acontecer com o seu Zé, que tem um café? O que vai acontecer com a Dona Maria, que está vendendo badulaques ali para turistas? Essa galera vai ficar sem dinheiro. Da mesma forma que essas pessoas ficam sem dinheiro, grandes redes também ficam sem dinheiro. Então é importante que você entenda isso. Então assim, eu estou tranquilo, mas a economia mundial vai desacelerar e vai desacelerar no momento onde está todo mundo alavancado. Vocês entenderam? Então, basicamente esse é o impacto que eu falei. O Facebook está cancelando a convenção, turismo na Itália diminuiu, os chineses não estão viajando tanto, então diminui um pouco a velocidade. É só isso. Esse é o impacto. O que vai acontecer daqui para frente a gente não sabe. Provavelmente no Brasil serão divulgados novos casos, né? Isso eu acho muito difícil que só tenha um caso. Devem ser divulgados novos casos nas próximas horas. Quando você está vendo esse vídeo, já devem ter novos casos. Mas o que eu acho é o seguinte: por favor, gente, por favor, é um momento para você pegar e analisar a sua carteira. Porque se numa queda dessa, que não foi nada assim absurdo, você já ficou desconfortável, pode ser que essa carteira não esteja boa. Quando em janeiro, não sei se foi dia 2 ou 3 de janeiro, eu fiz meu Instagram, eu falei no Instagram, que eu estava vendendo MXRF11, que eu estava vendendo parte
da minha posição da Via Varejo para rebalancear, que eu estava com muito. Eu vendi Vivara, eu vendi algumas posições para fazer caixa e para ficar mais tranquilo. Eu fui criticado. Por quê? Porque eu estava pensando antes, nada estava acontecendo naquele momento, mas eu estava rebalanceando. Então você tem que agir antes que os fatos aconteçam, porque senão você fica refém de uma situação. E agir num momento que nem esse agora é uma merda, é horrível. E aí você tem que vender, aí fica na dúvida, aí não sabe o que fazer, e aí fica tudo ruim. Então a lição que fica para todo mundo é a seguinte: eu não vou discutir se é momento de comprar ou se é momento de vender. Eu vou discutir assim, é momento, se você ficou desconfortável, de rebalancear a sua carteira. É isso que eu estou vendo aqui. E agora eu vou colocar na tela a ação que um inscrito aqui do canal deu all-in e a gente vai analisar se ele fez ou não um bom negócio. Ele deu all-in, vamos lá olhar. Tá aqui, ó, tá na tela, CVC. Vamos lá. Então a CVC estava na faixa aí de R$60 antes, ano passado, ficou andando de lado e de repente despencou, né, pessoal? De repente ela despencou, estava num patamar de 40 e pouco, e aí foi para R$27, né? Se a gente der uma olhada aqui da máxima, até agora ela já caiu 52% do ano passado para cá, mas se a gente esticar 5 anos, vocês percebam assim, ela estava numa trajetória excepcional nos últimos 5 anos, tá? Ela já tinha subido aí mais de 500%, e aí de repente começou a cair, né? E aí deu essa despencada de 50%. Vamos olhar ali, é isso aí, pessoal, 57% do topo até aqui, volta para cá. Vocês entenderam? Então, o sujeito entrou, sei lá, 35, 40 e poucos reais, já está 20 e poucos, ninguém sabe se vai subir ou não, pode ser uma empresa impactada pelo coronavírus, e a gente fica pensando o seguinte, né? Tudo bem que o cara deu uma puta cagada aí, uma falta de sorte, às vezes a gente acaba investindo em algo que dispara, mas o que eu tô falando é o seguinte, não se dá a win em nada, tá? Eu não posso recomendar compra e venda de nada, mas eu falo uma coisa, a gente não se dá o win em nada, porque pode acontecer um negócio desse. E agora? Como é que você recupera 50% de queda? Aí sabe o que acontece? O cara começa a procurar ativo, procurar coisa aqui e ali para recuperar e faz mais cagada, aí perdeu 50 aqui, aí vai para a VEG, que acha que a VEG tá boa e perde 9 na VEG, vai para Via Varejo, perde 9. Quando vê o sujeito perde o dinheiro. Aí é mais propaganda, a seguinte coisa, bolsa é cassino, cara, bolsa é cassino, é uma merda, não sei o quê. É isso que acontece. Então não é cassino. O que você tem que fazer é rebalancear, se organizar, olhar com mais carinho para os fundos imobiliários, lembrando que eles não estão caindo tanto. Por quê? Se a cota está R$100, né, e ele está pagando lá, sei lá, R$1 de dividendo, se a cota cair para 80 e ele continuar pagando 1, proporcionalmente fica muito maior. Então, o pessoal não é bobo, ninguém sai vendendo fundo imobiliário, porque se ele cair muito, rapidamente entra comprador, entendeu? Eu, por exemplo, nos últimos dias não comprei nada, tá? Mas se os fundos imobiliários despencarem, eu já estou montando uma planilha aqui para ficar me avisando quando o yield começa a ficar muito interessante. 6%, 7% ao ano, 7,5% ao ano. Eu quero ser avisado aqui pela minha planilha, estou preparando um controlezinho, depois até jogo no nosso Telegram de fundos imobiliários, eu vou deixar o link aqui. Então os fundos imobiliários, eles seguram por isso, porque os bons fundos pagam todo mês yield. Então se o fundo despencar, você compra e já começa mês que vem a ganhar um dividendo muito bom proporcional. Então assim, eu acho que para a gente amarrar essa situação, ações têm uma volatilidade maior normalmente, eu estou de olho em alguns papéis, tipo Itaúsa, falei isso no meu Instagram. Fundos imobiliários são excepcionais no caso da volatilidade, eles devem sofrer caso a Selic suba ou caso eles sejam taxados por um tempo, né? Eu acho que eles podem ter uma queda, mas por enquanto eu não estou visualizando isso, tá? Mas eles são um ponto importante e eu acho que a gente tem que pensar esse balanceamento da carteira. Não esqueça de deixar aqui nos comentários qual foi a sua ação fundo imobiliário que mais caiu. Eu vou sortear domingo lá no nosso Instagram essa camisa aqui do canal Calma Porra e mais esse livro para quem deixar aqui, sem mentir, hein? Qual foi sua ação ou fundo imobiliário que mais caiu? Se você está comprado em CVC, não fica com vergonha não, que ninguém vai achar que foi você um inscrito. É isso aí, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.